Olá, amigos e amigas da TV Cidade, está entrando no ar o seu Cidade Esporte e hoje com os seguintes destaques. Lesões esportivas. Saiba quais são os cuidados que você, praticante de musculação, deve ter ao exercitar essa atividade física na academia. Nosso convidado é Paulo Mendonça, técnico da Seleção Paraibana de Futsal Sub-17. No futebol, teremos os comentários de Ivo Marques, destacando as equipes paraibanas nos campeonatos brasileiros da série C e D. E ainda temos as informações sobre outros esportes. Tudo isso e muito mais, sabe onde? Aqui no Cidade Esporte. Nos siga, @TV Cidade JP. Compartilhe esse programa nas suas redes sociais, com amigos e familiares. Lembrando também que estamos em sinal aberto no canal 6.3 a partir da terça-feira, além das principais redes sociais. E é claro, no YouTube você confere esse e outros programas. Eu fui até uma academia aqui na cidade de João Pessoa acompanhar e saber quais são as principais lesões esportivas dos praticantes, seja ele novato ou experiente, que tem ocorrido nas academias. Quais são os cuidados que eles estão tendo durante essa prática? Confira. E aí, galera, eu vim até uma academia aqui na cidade de João Pessoa trazer para vocês quais são as lesões mais comuns e também quais são os cuidados que você, seja experiente ou um atleta iniciante, deve ter. Quer saber? Vamos ver, confira comigo. Professor, quais são os cuidados que um praticante de atividade física em academia, seja ele frequente ou iniciante, deve ter? Principalmente os iniciantes, a gente sempre orienta o quê? Que ele tem que necessariamente conversar com o professor que está na academia ou que esteja exercendo aquela atividade física, para que ele possa orientar da melhor maneira possível a atividade que ele vai fazer. Ou seja, o iniciante ele tem que ter muito cuidado ao praticar a atividade, por quê? Porque ele tem que pensar do histórico dele. Às vezes esse iniciante ele nunca praticou a atividade. Então ele não pode necessariamente chegar e achar que pode fazer tudo ou de qualquer maneira. Porque às vezes a lesão ou as lesões acontecem justamente pela inexperiência ou pela não orientação. A mesma coisa acontece também pelo avançado. Por incrível que pareça, o indivíduo avançado ele tem mais a capacidade de se lesionar do que o iniciante. Mas como assim, professor? É porque assim, o praticante que já treina há muito tempo, ele tem aquela sensação de tudo que ele faz pode ser correto. E às vezes ele já vem há um longo tempo fazendo determinado movimento ou determinados movimentos que é de maneira errada, que ele aprendeu errado e continua executando. E a gente tirar esse erro dele é muito mais difícil de um iniciante. Vamos ver aqui, quais são essas lesões que são comuns a fazer, por exemplo, o exercício de agachamento. Esse aqui, o erro está no joelho, que vai ou fechando, se encontrando, ou se distanciando um do outro. Ele agachando, o joelho fechando, que é um dos movimentos que a gente diz que é um balanço na articulação. Ó, acontece esse valgo. A inclinação do tronco às vezes é exagerada para frente, porque ela está procurando o equilíbrio, então ela acaba fazendo com que o exercício fique errado. Esse daí é o errado. Agora o certo. Tipo empurrando o bumbum bem para trás. Dependendo do indivíduo, a gente não faz uma amplitude máxima, porque ela às vezes acaba fazendo uma retroversão pélvica, que é um outro erro comum. Mas aí a gente precisa primeiro avaliar o agachamento do aluno, para que a gente consiga posteriormente corrigir e melhorar para que ele consiga fazer uma melhor execução. Agora eu vou falar com o Jason Araújo. Ele é um praticante de musculação há 22 anos. Jason, você já teve alguma lesão com essa prática? Sim, tive no início, quando eu comecei a fazer, naquela época tinha poucos personal trainer, então a gente treinava muito pelo nosso conhecimento. Então a gente colocava muita carga, mas não fazia o movimento correto. Então eu tive lesões no cotovelo, tive lesões no joelho, mas quando você vai fazer com um profissional, que ele conhece o lugar, ele conhece o ambiente que você está fazendo, funciona. Então eu aprendi tudo com um profissional de educação física e hoje eu faço de maneira correta. Leonardo Guzmão, você já teve alguma lesão na academia? Não, na academia não, nunca. E você tem alguma noção de quais são os cuidados que se deve ter para não ter lesão? Alguns que normalmente eu peço ajuda para o meu irmão ou para as próprias pessoas que trabalham aqui na academia.
E quais são os cuidados que você tem para ter resultado? Normalmente não mexer muito o ombro em alguns exercícios, sempre pedir ajuda, ter alguém perto. Se tiver difícil ou não estiver sabendo muita técnica, eu chamo alguém. A academia com a má estrutura faz com que o indivíduo também execute da forma errada. Ou seja, se um equipamento ele tem defeito, naturalmente isso vai influenciar no movimento do praticante. Beleza, agora é só você praticar e fazer tudo certinho, tá certo? Obrigado ao professor e aos alunos da Academia Elite Fit, que nos recebeu tão bem e passou essas informações para todos que nos estão assistindo nesse momento. Jiu-Jitsu. A Paraíba conquista medalhas em eventos distintos, o Pan Kids e o Open Kids, nesse final de semana. Em Natal, Evelyn Vitória conquistou medalhas nas categorias Infanto-Juvenil 1, 2 e 3, ou seja, para pessoas com idade de 13, 14 e 15 anos, as 3 categorias. Já João Marcos foi terceiro colocado na categoria Infanto-Juvenil 2, também nesse 12º Open Kids. Nos Estados Unidos, os atletas paraibanos Arthur Piloto e Raíra Mendes conquistaram medalhas pelo terceiro ano consecutivo no Pan Kids. Arthur é bicampeão 2021 e 2022. Arthur também tem ajuda da Prefeitura de João Pessoa e do Governo do Estado da Paraíba. A todos vocês, parabéns! Agora falando de ciclismo. A Paraíba terá representantes na Copa Norte-Nordeste de Ciclismo e Estrada entre os dias 19, 20 e 21 de agosto. O evento vai ocorrer na capital pernambucana. A delegação da Paraíba tem 30 atletas entre homens e mulheres e estarão distribuídas entre várias categorias para essa competição. Parabéns e boa sorte aí para os nossos atletas que estarão disputando em Pernambuco. Agora, futsal. Definidos os semifinalistas da Liga Paraibana de Futsal 2022. No ginásio do Centro de Ensino da Polícia Militar em Mangabeira, 4 jogos movimentaram as quartas de final da Liga Paraibana. A UCD Bananeiras venceu por 4-0 o Mumbaba. O Niesp ganhou do Fúria por 4-1. Já o Dínamo empatou em 2-2 com o SM Metalúrgica de Bahia. E mais outro empate veio no jogo da seleção sapiense em 5-5 contra a equipe do Atlético Acadêmico de Cabedelo. Com esses resultados, os confrontos das semifinais serão marcados para sábado, dia 30, às 19 horas, que tem um encontro entre o UCD Bananeiras contra o SM Metalúrgica e às 8 horas e 30 minutos, o Niesp versus a seleção sapiense. Agora vamos falar de Muay Thai, que teve campeonato neste final de semana lá na cidade de Souza. A cidade de Souza foi palco do evento Evolution Fight de Muay Thai. Esse evento foi chancelado pela federação e contou com 8 lutas e ocorreu no último final de semana no Sertão Paraibano. E o destaque da noite foi o atleta Carlos Daniel, lutador, e também o professor Neto Tai. Eles lutaram e ambos venceram por pontos. O Carlos, lutador, ainda levou o prêmio da luta da noite, fazendo jus então ao seu nome. Agora o Cidade Esporte vai para um breve intervalo e na sequência teremos o assunto de futsal, onde estaremos recebendo o técnico da seleção paraibana Sub-17, Paulo Mendonça, trazendo todos os destaques desta modalidade da bola pesada. Fica ligadinho, TV Cidade, a emoção do esporte começa aqui. Nos siga, @TV Cidade JP e compartilhe esse programa nas suas redes sociais com amigos e familiares. Lembrando também que estamos no canal 6.3 em sinal aberto, além das principais redes sociais. E é claro, se você quiser conferir esse e outros programas, pode ir lá no YouTube. Ao meu lado, Paulo Mendonça, ele é técnico da seleção paraibana de futsal, Sub-17, vice-campeão mundial escolar, campeão nordestino pela seleção paraibana, campeão paraibano das categorias Sub-14, 16, 17 e campeão da Liga Paraibana. Título não falta. Seja bem-vindo. Pedro, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, seu convite e a todos que fazem o Cidade Esporte.
Me diga uma coisa, como é que foi essa sua chegada, professor, à Seleção Paraibana de Futsal Sub-17? Primeiramente, acho que há esses 33 anos que eu tenho aí de estrada, né? Sempre trabalhando em prol do futsal da Paraíba, sempre tentando elevá-lo ao nível máximo, né? E a competição já fazia em torno de 8 anos que não existia mais, que a Confederação extinguiu os campeonatos brasileiros de seleções e os presidentes de federações, principalmente o nosso, o João Bosco, batia muito em cima da confederação para o retorno dessas competições, que é importante para o futsal a nível do Brasil. E, consequentemente, ganhei o campeonato sub-16, né? E recebi o convite, né? Muito honroso, por sinal, né? Sempre é gratificante e honroso defender as cores do nosso estado. Isso é bacana demais. E quais são as próximas competições da Seleção da Paraíba? Primeiramente, a gente deve estar convocando a seleção daqui para quinta-feira, né? E nós temos o Campeonato Brasileiro de Seleções, que acontecerá em Recife, né, de 13 a 18 de setembro. Portanto, a gente tem um curto período de treinamento, né, para que a gente possa, né, escolher os melhores, claro, né, não só da Grande João Pessoa, mas também, principalmente, do Sertão, que o Sertão é muito forte hoje no nosso futsal, e para que a gente prepare uma seleção digna de representar o nosso estado. Apenas nesses convocados farão parte os times ou atletas filiados à federação ou as ligas também? Na verdade, as federações, né? Mas eu acredito que quanto a isso não tem problema, porque a maioria dos jogadores hoje são filiados à Federação Paraibana de Futsal, né? E a gente espera contar, né, com esses atletas. A diretoria da federação está correndo, está tentando ao máximo, né, criar maneiras para que a gente possa ou ir ao sertão ou os atletas virem até a nossa capital para a gente poder ver esses jogadores. Pelo menos ir nos grandes polos, né? Aqui, Isso. Aqui, por exemplo, em Guarabira mesmo tem Guarabira a gente tem, possivelmente, teremos convocados de Guarabira. Guarabira foi o vice-campeão, né, do Sub-17. E a gente pretende, a gente tem que unir forças, né? Não adianta, o próprio nome já está dizendo, é uma seleção, então a gente tem que buscar os melhores realmente do nosso estado. Eu vou cornetar aqui para você, viu? Dê uma olhadinha no pessoal lá de Alagoinha, tem muito garoto bom nessa faixa etária de idade, viu? Vamos lá, a gente vai, como você bem falou, nós vamos tentar fazer alguns polos, mas tem que ser uma coisa muito rápida, né? Porque a gente tem aí em torno de 1 mês e 15 dias para preparar a equipe. Realmente, é muito curto ao mesmo tempo. Agora, no cenário paraibano, qual é a equipe de maior destaque no seu olhar e por quê? Tem várias boas equipes aqui no nosso estado, né? Eu não vou te dizer uma. Se fosse para dizer, eu ia dizer o clube que eu trabalho, que é o SMP, né? Que também faz um grande trabalho. Mas tem vários clubes hoje fazendo bons trabalhos. Aí o que distingue, o que vai diferenciar aí que Clube X é bom em tal categoria, Clube Y é melhor em outra categoria, enfim. Mas eu acho que o mais importante disso tudo, Pedro, é ver o nosso futsal evoluindo, né? A gente está na ascensão. Principalmente nas categorias menores, né? Depois que foi criado, que a Confederação criou a Taça Brasil das menores, né? Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, nós sempre estamos chegando aí em finais, né? Entre os 4, terceiro, né? Que isso era uma coisa difícil de acontecer antigamente. E hoje, quando se fala em Taça Brasil das categorias menores, a Paraíba sempre é uma das favoritas. Agora, com relação à sua história no futsal, que é brilhante, não só como jogador, técnico de futebol, chegou na Espanha, né? Na Europa, Grécia, uma passagem, né? Conta aí um pouquinho pra gente como foi esse momento. Primeiro de muito aprendizado, né? Era bom que muita gente pudesse, ou quase todos os treinadores pudessem passar experiência desse tipo. Trabalhei uma temporada na Itália, uma temporada na França, né? Onde na França foi onde a gente conseguiu melhores resultados, levamos 9 jogadores paraibanos, levamos nosso preparador físico, Alexandre Queiroga,
Enfim, fizemos um bom trabalho, ganhamos a Liga Francesa, né? Infelizmente, na temporada seguinte, eu não renovei o contrato, fui à Grécia, aí passei um curto período, né? Porque foi a época que assolou aquela crise na Grécia, e aí eu preferi retornar, né? Aí, depois disso, passei um período no Ceará, em Sergipe, e retornei para João Pessoa em 2012. Né? E aí minha filha nasceu, e aí a gente fica mais receoso de estar saindo. Né? Algumas vezes ainda recebo e-mails de alguns clubes, né, na Europa fazendo proposta e tal, mas nada uma coisa segura que eu possa largar, principalmente hoje aqui, a estrutura que eu tenho, né, aqui em João Pessoa, para poder sair. Agora, para fechar, queria entender contigo o seguinte: desses títulos que eu citei, vice-campeão mundial escolar, campeão nordestino pela seleção paraibana, campeão paraibano nas categorias sub-14, 16, 17 e Liga Paraibana, qual desses aqui marca mais o Paulo Mendonça? Sinceramente, o que mais marca é a gente poder formar cidadão, Pedro, independente do título. Todo título tem sua peculiaridade, tem sua coisa boa. Claro, tem um mais sofrido, né? Mas o melhor título é poder encontrar mais na frente ex-atletas, né? E agradecendo porque a gente contribuiu na formação dele como homem. Isso aí é o maior título que eu tenho na minha vida. Emociona, né? É verdade. É como se fosse um pai para esses garotos, né? Bacana, bacana. Tá, então, eu falei com ele, Paulo Mendonça, técnico da Seleção Paraibana de Futsal Sub-17, que vai estar representando brilhantemente, com certeza, a Paraíba nas próximas edições aí no cenário nacional. Paulo, seja bem-vindo ao Cidade Esporte, desejo a você sucesso e espaço aberto aqui para quando quiser. Eu que agradeço o convite, né, mais uma vez. Obrigado pela recepção, não só sua, mas de toda a equipe. E mandar um abraço para os meus atletas do Esporte Clube Menino da Paraíba, que com certeza vão estar aí assistindo o programa. Bacana, bacana. Quem quiser acompanhar um pouco mais do Paulo Mendonça, tem um Instagram para divulgar? PM Treinador. PM Treinador, mas não é policial militar não, viu? Tá, então, a gente vai para um breve intervalo. Na sequência, estaremos destacando os campeonatos brasileiros da Série C e D do futebol de campo, com os comentários dele, Ivo Marques. Fica ligadinho, TV Cidade. A emoção do esporte começa aqui. Agora vamos falar de futebol Série C. Ivo Marques, trazendo todos os seus comentários sobre essa rodada. Botafogo não saiu do zero e o Campinense perdeu mais uma. E aí, Ivo? Olá, amigos do Cidade Esporte. Os resultados dos times paraibanos na Série C não foram bons, viu? O Botafogo em casa não saiu do 0-0 contra o Remo e deixou de encaminhar a sua classificação. Este foi o quarto empate da equipe dentro do Almedão. O que poderia ser fácil pode se complicar aí no final, viu? O clube ainda está bem colocado, mas agora alguns adversários estão chegando e o Belo vai ter de buscar lá fora os pontos perdidos em casa, o que, convenhamos, é bem mais difícil, né? A falta de criação de jogadas e ataque preocupa. O time continua sem saber enfrentar um adversário que joga de forma defensiva. Na próxima rodada, vai encarar então o Manaus no Amazonas. E aí, outro empate será um bom resultado? A meu ver, não. Porque de empate em empate, o sonho do acesso pode virar pesadelo. Nunca é demais lembrar que um empate soma apenas um ponto, enquanto uma vitória soma 3 pontos. Muito mais, não é mesmo? E o Campinense, hein? Campinense voltou a perder
e aumentou então aí o perigo de rebaixamento. A Raposa foi até Teresina e foi derrotada pelo Altos por 1-0. O resultado praticamente salvou o time do Piauí e afundou o Campinense. Como a esperança é a última que morre, os torcedores estão aí em busca de um milagre nas últimas partidas. No próximo final de semana, o adversário é um dos melhores times da Série C, o Paysandu. O jogo será em Campina Grande. Olha, como bom paraibano, eu vou torcer por uma grande zebra. E ainda bem que às vezes elas passeiam nos gramados do futebol. Agora vamos destacar a próxima rodada da Série C. A 17ª rodada tem jogo marcado para o sábado, dia 30. Às 17 horas, Manaus, do Amazonas, recebe o Botafogo da Paraíba. Já às 19 horas, o Campinense enfrenta o Paysandu do Pará. Agora você confere a sequência dos próximos jogos dos times paraibanos, faltando 3 rodadas para fechar essa fase inicial. O Campinense tem o próximo jogo, o Paysandu em casa, depois o Floresta fora e fecha a sua rodada com o Volta Redonda em casa. Já o Botafogo tem 4 jogos, tendo em vista que teve uma partida que foi adiada por conta das chuvas aqui na capital paraibana. Então, o Manaus fora, o Mirassol em casa, o Figueirense de Santa Catarina também em casa e o Aparecidense de Goiás fora de casa. Agora o assunto é Série D, falando do Souza. Ivo, o Souza não venceu em casa e se complicou nesse mata-mata. Olha, Pedro, nem o mais pessimista torcedor do Souza poderia esperar uma derrota do Dinossauro dentro do Marizão para o Lagarto de Sergipe na estreia do mata-mata da Série D. Aliás, o time vem decepcionando no seu estádio ultimamente, viu? Algumas equipes não tomaram conhecimento e não respeitaram os donos da casa nesta competição. A derrota do Souza foi por 1-0 com um gol no início do segundo tempo. O resultado complicou bastante a vida do Souza porque obrigou agora o Dinossauro a vencer no jogo de volta em Sergipe. Se a diferença for por um gol, a decisão vai então para a cobrança de pênaltis. Se o Souza vencer por 2 ou mais gols de diferença, aí sim fica com a vaga para a próxima fase. Para o Lagarto, basta um empate para eliminar o time paraibano e seguir na competição. Então, a coisa não está fácil, não é mesmo? Um grande abraço então a todos e outras notícias no meu canal do YouTube Ivo Marques Futebol em 1 minuto. E agora a próxima rodada da Série D. No próximo domingo, às 15 horas, dia 31, Lagarto de Sergipe enfrenta o Souza e o Souza precisa vencer com 1 gol de diferença. E o Cidade Esporte vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Se você quer rever esse e outros programas do Cidade Esporte, também da TV Cidade, entra lá no YouTube, TV Cidade JP e confira. A todos vocês, um abraço e bola pra frente. Tchau!